nato, nascido no estrangeiro, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que seja registrado de imediato em repartição competente. A exemplo, consulado ou embaixada brasileira, ou que seja de imediato trazido para a República Federativa do Brasil e seja registrado em um cartório competente. Vai ser brasileiro nato, tranquilamente. Professor, mas ele vai ser americano também? Não, não me fode não, cara. E não fode sua cabeça também não. Esquece os Estados Unidos. Nós estamos falando de nacionalidade brasileira. Mais para frente, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês sobre possível dupla nacionalidade, sobre possível perda ou não de nacionalidade quando se adquirir outra. Mas não é agora. Para de se fuder, para de se confundir. Foca só no que eu estou falando. Não estou querendo saber se ele vai ter dupla, tripla, quadripla nacionalidade lá no inferno. Eu quero saber o que é brasileiro nato. É isso que nós estamos falando aqui agora. Nós não estamos falando se ele vai ter tripla nacionalidade, se ele vai ser semideus, se ele vai virar presidente do Estado. Não. Nós estamos falando de brasileiro nato. Deus do céu, puta que pariu. É complicado, Bruno. É complicado, cara. Você está ensinando aluno, ele está querendo ir, ele já está viajando. Ele já quer saber se o cara vai ter dupla nacionalidade porque nasceu no estrangeiro. Ele já quer saber se o cara vai ter green card. Ele quer saber se o cara... Não, porra! Brasileiro nato, terceira espécie. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que registrado de imediato em repartição competente, consulado ou embaixada, ou que volte para o Brasil de imediato e seja registrado no cartório. Belezinha? Padrão? Vamos lá agora? Agora, pessoal, presta atenção. De imediato. Todo mundo entendeu? Comenta para mim rapidão. Professor, entendi sim. A espécie. Entendeu? Perfeitamente. Vamos agora para a última espécie de brasileiro nato, tá? Última espécie de brasileiro nato. Então, são 4 espécies de brasileiro nato, ok? 4. Vamos agora para a 4ª espécie de brasileiro nato. Tem professor que gosta de emendar. Tem professor que gosta de fazer só uma espécie de brasileiro nato, nascido no Brasil, e só uma outra espécie de brasileiro nato, nascido no estrangeiro, né? Eu gosto de fazer tudo separadinho, para ficar bem claro e objetivo na mente do aluno, tá? Mas tem professor que gosta de fazer só duas espécies. Mas na prática, quando você vai olhar, são 4 espécies de nacionalidade. A 4ª espécie, também nascido no estrangeiro, é o seguinte. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileiro, só que o pai ou a mãe brasileiro, nasceu o filho lá, aí decidiram ficar lá, ilegal ou legal, foda-se, tá? E essa criança sempre teve vontade de vir para o Brasil, sempre quis conhecer o Brasil. Aí quando ela completa 18 anos de idade, ela vem de férias para o Brasil, né? Vem passear no Brasil. E quando ela vem passear no Brasil, ela conhece uma paniquete, olha só. Então esse miserável, filho de pai ou de mãe brasileiro, que nasceu nos Estados Unidos, mas acabou ficando por lá mesmo, não foi registrado em repartição competente, nada disso, ficou lá nos Estados Unidos. Quando fez 18 anos, veio para o Brasil, foi para a praia de Copacabana, Rio de Janeiro, e conheceu uma paniquete, e aí o cara ficou louco, o cara falou, mas que tamanho de peitão, eu nunca vi isso aqui, vai explodir, se eu botar o dedo vai, e o cara fica doido, o cara nunca viu isso, né? Não é falando mal, né? Porque a americana parece uma tábua reta com 2 negócios na frente. Então, assim, tem americana bonita? Tem. Eu não posso ficar falando que eu sou casado, né? Mas, assim, aí o cara vem no Brasil, o cara é estranho. O cara fala, ô, rapaz, mas que mulher bonita, né, cara? Ou então é uma mulher, vem pro Brasil e fala, rapaz, mas que esse cara bonito, os caras, né? Os caras preenchidinhos, né? Os caras bacanas, né? Boa pinta, né? Aí apaixona. Aí o cara vai e se apaixona por uma brasileira. E o que ele faz? Ele quer morar no Brasil. Ele não casou com ela, não. Ele quer morar no Brasil. Pessoal, ele, após completar a maioridade, após ter 18 anos, e querer ser brasileiro, ele vai ser brasileiro nato. Não é naturalizado, não. É brasileiro nato. Então, a última espécie de brasileiro nato nascido no estrangeiro, qual que é? Nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, e quando completar a maioridade, decida vir para o Brasil e requerer a nacionalidade, será brasileiro nato. Padrão? Tá vendo que é fácil? Então eu vou repetir, pessoal, tá? Eu vou repetir quais são as espécies, novamente, tá, de brasileiro nato, para a gente poder passar para os cargos privativos de brasileiro nato. Para depois, na próxima aula, eu falar para vocês de brasileiros naturalizados,
para falar para vocês de dupla nacionalidade, quando é que perde a nacionalidade, na próxima aula. Mas hoje eu vou finalizar com tudo que envolve brasileiro nato, inclusive os cargos privativos de brasileiros natos. Tá ok? Padrãozinho? Então vem comigo, pessoal. Repetindo as 4 espécies de brasileiros natos para a gente poder falar do famoso mp3.com, dos cargos privativos de brasileiros natos. Fechou? Olha para mim aqui, miserento. Olha para mim aqui, miserável, porque a sua vida tá fodida igual a minha. Então olha para mim aqui. Vamos estudar para melhorar de vida, né? Olha para mim aqui, presta atenção. Eu vou até ligar o raio-x aqui. Eu vou ligar aqui que eu comprei esse óculos da Wish. Aí ele tem umas luzinhas, não sei se você consegue ver as luzinhas. Dá para você ver as luzinhas? Olha aí para você ver se você vê as luzinhas. Se você vê as luzinhas, você foca em mim que eu vou te hipnotizar agora. Xaraca, xarará. Eu vou te hipnotizar agora para você poder aprender essa matéria e gravar e nunca mais esquecer o que é brasileiro nato. Xaracarabacachá. Olha para mim aqui, presta atenção. Primeira espécie de brasileiro nato. Xaracarará. Nascido no Brasil, ainda que filho de pai ou de mãe estrangeira, desde que estes não estejam a serviço do país deles. É a primeira espécie de brasileiro nato. Segunda espécie de brasileiro nato e derivadas. É tudo nascido no estrangeiro. Então vamos lá. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Brasileiro nato automaticamente. Terceira, nascida no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileiro, desde que seja registrado em repartição competente de imediato. E o que é repartição competente? É consulado brasileiro, é lógico que é brasileiro, né, filho de rapariga? Brasileiro, né? Embaixada brasileira, tá? Ou venha de imediato para o Brasil e seja registrado num cartório competente, tá bom? Quarta e última espécie de brasileiro nato. Eu não vou repetir mais não, que eu repeti isso aqui mais de 1 milhão de vezes, ok? Quarta e última espécie de brasileiro nato. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, quando completou seus 18 anos, atingiu a sua maioridade, veio para o Brasil e requereu a nacionalidade. Ele vai ser também brasileiro nato. Agora deixa eu tirar isso aqui de espião, porque eu acho que você já entendeu, né? Reloginho da Wish, R$5, vale a pena. Compre da China, compre na Wish. Olha o professor fazendo marketing aqui pro Wish, né? Vem comigo! Charabacantas! Vamos lá, pessoal. Agora, olha só, para a gente poder finalizar a aula, cargos privativos de brasileiros nas. Ô professor, por que o senhor não está com uniforme com a empresa? Primeiro, porque eu sou o dono. Puta que pariu, que professor grosso. Não, é porque eu já enjoei, gente. Toda hora com uniforme. Eu mandei fazer uns uniformes novos agora, uns uniformes mió, para me poder ver se eu rapido de novo, porque enjoa. Eu tô cagando no vaso, eu tô com uniforme. Eu tô tomando banho, eu tô com uniforme. Aonde eu tô com uniforme. Aí enjoa. Aí tem que dar uma modificada. Finalizamos, então, as espécies de brasileiros natos. Já expliquei o que é vínculo jurídico-político, já expliquei o que é nacionalidade originária ou primária, e já expliquei as espécies de brasileiro nato. Agora, existe diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Existe, pessoal. A Constituição fala que não haverá diferenças, né? Porém, a própria Constituição traz algumas ressalvas. Quais ressalvas? Referente às pastas de alto comando. São cargos privativos de brasileiros natos. Só brasileiro raiz, cara. Só brasileiro nato mesmo que vai poder assumir essas pastas de alto comando. Que é o quê? Que é os cargos privativos de brasileiros natos. Que eu vou falar para você agora. Então, tem para mim no seu caderno. Cargos privativos de brasileiros natos. E você vai escrever esse mnemônio que todo mundo conhece. Até meu cachorro conhece. Acho que até o periquito da minha casa conhece. Que é mp3.com. Ok? Deixa eu ver se aqui vai pegar para você. Ó, mp3.com. 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 Você vai escrever no seu caderno dessa forma, tá? mp3.com. O M, o P e o 3 na frente, o C, o O e o M. mp3.com. Isso aqui é um mnemônico. Esse mp3.com são os cargos privativos de brasileiros natos. Tá ok? Pessoal, comenta para mim em 10 segundos se a aula tá boa, se você tá entendendo, se a imagem tá perfeita, se o áudio tá perfeito. Bora, rapidão. 10 segundos, comenta para mim, para eu poder continuar aqui tranquilo. Tá bom? Comenta aí, professor, tô entendendo, tá perfeito, tá tranquilo. Comenta para nós aí, por gentileza, rapidão. Cargos privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato?
Qual é a primeira espécie de cargo privativo de brasileiro nato? O M, ministro de Defesa. Então você vai colocar aí, ó, ministro de Defesa. O ministro de Defesa, o cargo de ministro de Defesa, né, ministro de Estado de Defesa, ele só vai poder ser ocupado por quem? Por brasileiro nato. Ministro de Defesa só pode ser brasileiro nato, naturalizado não. Agora você tem 3 P. Então você puxa uma setinha para cada P. O primeiro P, presidente e vice-presidente da República. O segundo P, presidente do Senado Federal. Tá ok? O terceiro P, presidente da Câmara dos Deputados. Eu vou explicar para você porque que a Constituição fez isso. Tá bom? É porque vamos supor que morre o presidente da República. Quem é que assume a presidência? O vice. Mas vamos supor que eles envenenaram um ao outro ali, envenenaram